Mateus capítulo 13. Quem está comigo diz amém, glória a Deus. Mateus 13. Inicialmente vamos ler do 1 ao 7, depois a gente vai saltar alguns versículos e continuar. Mateus 13, do 1 ao 7. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículos de 18 a 30. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículos 36 a 43. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu:
O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Queridos, estamos diante de duas parábolas. Parábola do semeador e a parábola do joio no meio do trigo. Acredito que a parábola do semeador é uma das mais conhecidas, né? Me lembro bem que a minha primeira pregação nessa igreja, né, há umas décadas atrás aí, foi sobre a parábola do semeador, né? E essa parábola, ela é muito conhecida, tanto é que ela está presente nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por mais que alguns achem que é uma parábola simples, na verdade ela não é tão simples assim, porque o próprio Jesus, ele faz questão de explicar essa parábola. Algumas parábolas Jesus apenas contava e Jesus deixava que os seus ouvintes interpretassem o sentido da parábola. Mas é interessante destacar que tanto a parábola do semeador como a parábola do joio no meio do trigo, Jesus, ele faz questão de explicar essas duas parábolas para os seus discípulos. Nós dissemos na semana passada que parábolas são histórias que ilustram acontecimentos, relacionando fatos do dia a dia, histórias ilustrativas que passam uma realidade que seja difícil de compreender. Mas a parábola, ela tinha duas funções. Ela trazia a verdade para os discípulos de Jesus, ela esclarecia os discípulos de Jesus, mas ela escondia a verdade daqueles que não eram seus discípulos e que não estavam preparados para receber os ensinamentos. Na parábola do semeador, nota-se aqui a eficácia da palavra proclamada e a certeza de um bom resultado, apesar do insucesso em alguns casos. Então vamos começar falando sobre essa parábola. Claramente, queridos, a semente aqui, Jesus começa dizendo: o semeador saiu para semear. Obviamente ele lançou uma semente, né? Mateus não fala de semente, mas Lucas deixa claro que o semeador, ele lança uma semente, e essa semente é a palavra de Deus ou a palavra do reino. O semeador é o próprio Cristo. E também, nos dias de hoje, os semeadores são os responsáveis por anunciar o evangelho do reino, ou seja, a igreja de Cristo Jesus. Hoje faz o papel de semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. É interessante dizer que o semeador, ele não escolheu nenhum tipo de terreno, ele saiu jogando as sementes. A Bíblia diz que uma parte caiu à beira do caminho, outra caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em uma boa terra. Queridos, isso nos traz uma lição. Primeiro, nós somos semeadores,
Nós precisamos semear a mensagem do reino, independentemente de que público seja. Temos que pregar até mesmo para aqueles que não querem nada com Deus. Às vezes a gente quer selecionar o público, dizer: Senhor, eu não vou pregar para fulano porque eu sei que é uma pessoa difícil e ele não vai aceitar a mensagem. Mas, queridos, o nosso papel como semeadores é semear a palavra, independentemente de que religião ele seja, independentemente de que perfil ele seja, a semente precisa ser lançada. Se ela vai penetrar ou não, aí é outra história que nós vamos ver adiante. O problema, portanto, não está na semente. A semente é perfeita. A palavra de Deus é perfeita, é boa, é agradável, é pura. O problema não está também no semeador e nem na semente. O problema está no tipo de terreno, no tipo de solo que essa semente cai. Quando a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, Paulo exortando a Timóteo, porque às vezes, queridos, nós como líderes ficamos tristes quando nós lançamos uma palavra de Deus poderosa e nós vemos que o público não abraça aquela palavra. Parece que a palavra entra por um ouvido e sai por outro e nós não vemos nenhum tipo de reação. Nós percebemos essa realidade nessa parábola. Sabemos que muitas vezes pessoas não reagirão à pregação da palavra de Deus. Mas Paulo exorta a Timóteo: peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faça o trabalho de um evangelista. Portanto, queridos, o nosso papel é semear. Precisamos continuar semeando. Os terrenos ou os 4 tipos de solos que são citados nessa parábola, obviamente, simbolizam os corações humanos. A primeira semente diz que caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Jesus explica que a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata, né? O maligno significando aqui as aves que comem a semente. Vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Queridos, a beira do caminho é um terreno duro. O caminho é um lugar por onde pessoas pisam. Portanto, é um terreno duro, difícil da semente penetrar. Portanto, a semente ela fica na superfície, ela fica exposta. E aí vem as aves do céu e comem. Em outras palavras, se as pessoas ouvem a palavra do reino, mas não compreendem, portanto, elas não reagem à palavra de Deus, não há uma conversão, não há uma mudança de atitude, de comportamento. E o que acontece? Satanás ou seus secretários logo cuidam de roubar a semente antes que ela penetre. Portanto, aprendemos aqui que nós precisamos dar ouvidos às palavras de Jesus. Lembram da parábola dos 2 fundamentos? Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que dá ouvidos à palavra de Jesus, as pratica e se torna um homem prudente. Novamente, batemos na mesma tecla.
É preciso dar ouvidos às palavras de Jesus. O segundo tipo de terreno é o solo rochoso. A Bíblia diz que a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Jesus explica que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Certamente você já ouviu falar do crente fogo de palha. Ele recebe a palavra de Deus com alegria, ele é todo empolgado, ele quer fazer, vamos pastor, estamos juntos. Alguns meses depois, cadê ele? Ouvinte superficial, emocional, ele tem pouca terra, ele não tem raiz, ele não tem profundidade, ele não resiste às pedras. Recebe a palavra somente com alegria, mas esse entusiasmo que faz logo a semente nascer também vai embora quando vem o sol. É alguém de pouca duração. Jesus apresenta as dificuldades enfrentadas por esse tipo de pessoa. Jesus cita a angústia e a perseguição. Na primeira angústia e perseguição, essas pessoas não conseguem resistir, porque o seu caráter ainda não está forjado. Eu sei que é até positiva a sua intenção de querer fazer algo pelo Senhor. Eu sei que é até positiva, né, a empolgação dele, mas ele não tem estrutura para aguentar as intempéries da vida. São pessoas que logo se escandalizam diante da angústia e da perseguição. Queridos, elas não sabem contornar as pedras do caminho. São pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas estão focalizando em homens, estão olhando para pessoas falhas. É claro que vão se escandalizar, porque o foco maior deve ser Jesus. Nosso olhar deve estar em completa intensidade em Jesus. Não que nós não devemos aprender com homens ou tê-los como exemplos, mas o nosso maior foco deve ser Jesus, queridos. Terceiro solo, entre espinhos. A Bíblia diz que outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Jesus explica que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Vocês já ouviram falar do crente Raimundo? Pois é, ele simboliza bem esse tipo de solo. São pessoas que acham que elas podem viver jogando com o mundo. Elas podem servir a Deus e servir ao mundo. A semente, ela até penetra e brota, mas o coração está cheio dos cuidados desse mundo. Os espinhos já estão lá no solo, apesar de não visíveis inicialmente. Mas chega um momento que os espinhos começam a crescer. E aí esses espinhos começam a sufocar. Uma fidelidade dividida não permite a manifestação dos valores espirituais, irmãos. Se a gente ainda não se decidiu de que lado queremos servir, não adianta, irmãos, porque os valores espirituais não vão se manifestar enquanto a gente estiver ainda jogando com as coisas desse mundo.
Estes são os que querem seguir a Jesus, mas são atraídos pelas riquezas e prazeres. São pessoas que ainda não conseguiram se libertar do amor ao dinheiro e dos prazeres que a carne oferece. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. E o último solo que a Bíblia diz é a boa terra. A outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Jesus explica que o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Veja bem, de novo, é alguém que ouve a palavra, dá ouvidos à palavra, ele compreende a palavra e ele deixa que as suas atitudes sejam moldadas pela palavra, e por isso ele começa a frutificar, ele começa a mostrar os seus frutos, porque a palavra vai doutrinando a vida dele, ele vai deixando se envolver pela palavra e ao mesmo tempo ele vai frutificando e perseverando. Aleluia. É um solo que não se isenta das dificuldades da vida. Ele também enfrenta o sol, ele também enfrenta a chuva, ele também enfrenta a tempestade, mas o segredo dele é que em meio às dificuldades ele persevera, aleluia, porque ele tem raiz, ele tem conteúdo, ele não desiste jamais, é o único solo que produz fruto. Queridos, a fertilidade é um teste de vida para nós. E a Bíblia diz que a colheita é abundante. Quando ele diz que ele produz a 100 por 1, né? Eu acredito que, não fechando nesse entendimento, mas que uma semente produz 100. Quando nós vemos lá em Gênesis 26:12, diz que o campo de Isaac produziu 100 por 1, ou seja, uma colheita abundante que representava a bênção de Deus. A semente que cai na boa terra, irmãos, não tem como ela não frutificar. Se você tem perseverado na presença do Senhor, você tem demonstrado que é a semente que caiu na boa terra, e que você continue sendo essa semente, em nome de Jesus, e que os frutos se manifestem na tua vida, em nome de Jesus. Passemos então, queridos, para a segunda parábola, a parábola do joio. Digamos então que tudo deu certo. Vimos que o semeador é o próprio Cristo. A semente caiu na boa terra, nasceu. Mas olha o que essa parábola diz: que existe também uma semente maligna, e que ela é plantada pelo diabo. Da mesma forma que tem alguém que planta a semente do bem, a semente boa, a semente que vai gerar, que vai frutificar, existe um maligno que também planta a semente do mal. Irmãos, vejam como Satanás, ele sempre gosta de copiar as coisas de Deus. A Bíblia diz nessa parábola que ele é aquele que planta o joio no meio do trigo. Versículos 37 a 39, Jesus explica que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são
os anjos. A parábola diz que o maligno ele semeia em que momento? Durante a noite, quando o povo está dormindo. Noite fala de escuridão, pouca visibilidade, pouca vigilância. Ou seja, o maligno aproveita o momento da pouca vigilância para semear o mal. E o que é o joio? Já ouviu falar do joio? Queridos, o joio é uma erva daninha, ou seja, um mato, com sementes pretas e venenosas. Ele é muito parecido com o trigo em seu crescimento inicial, mas que é facilmente distinguido do trigo quando maduro. Ou seja, você só consegue discernir bem o que é joio de trigo quando ambos estão no tempo da colheita. O joio será claramente detectado no momento da colheita. As tenras hastes do trigo se parecem com as do joio e não podem ser diferenciadas até que cresçam e estejam prontas para a colheita. Qualquer tentativa, se alguém tentar arrancar o joio, iria somente colocar o trigo em perigo, uma vez que as raízes do joio estariam entrelaçadas com as do trigo. Na parábola, um dos servos pergunta: o senhor quer que eu vá e arranque o joio? E aí o dono da casa responde: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Irmãos, na agricultura, né? E eu posso falar um pouco dessa área. Na agricultura, quando você vai fazer o momento da capina, porque você planta a fruta, mas nasce ali o mato. Então o momento da capina é um momento que você precisa ter muito cuidado. Porque se você não capinar com cautela, você pode acabar arrancando o mato e a planta. É mais ou menos isso que Jesus está explicando. O trigo, ou seja, Jesus está dizendo que o joio e o trigo devem crescer juntos, lado a lado, no campo. Como é isso? Irmãos, lembremos bem, você precisa sair nessa noite com isso bem esclarecido na sua mente. Quando essa palavra fala, o campo é o mundo, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Jesus está dizendo que os filhos de Deus têm que crescer, têm que tolerar o joio que está no mundo, até que venha a colheita. Deus permite que eles vivam por algum tempo, da mesma forma que o agricultor permite o mato em seu campo para o trigo que o circula, para que o trigo que o circula não seja arrancado com ele. Entretanto, por ocasião da colheita, e a colheita aqui é o juízo final, o joio será arrancado e lançado fora. Vejam bem que o joio, ele não produz fruto, mas o trigo produz fruto. O joio, ele está ali só para atrapalhar. Ele está ali só para servir de pedra de tropeço.
Versículos 40 a 43. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a separação final entre joio e trigo acontecerá apenas no dia do Senhor. A Bíblia diz que o trigo será recolhido em celeiros, o joio ele será amarrado em feixes e será lançado no fogo. Entendamos bem, porque alguns confundem alguns ensinamentos dessa parábola. Essa parábola, irmãos, ela não está falando aqui, né, da questão de uma igreja mista. Essa parábola mostra as atividades do reino de Deus em todo o mundo. Ela mostra que o reino de Deus, né, está em atividade em todo o mundo. Quando a gente fala mundo aqui, a gente está falando, né, da extensão do planeta, né, do território do planeta. O reino de Deus está em atividade em vários países, em vários lugares, e não especificamente, né, no ambiente da igreja. Os inimigos do reino, ou o joio, né, sempre coexistirão com os filhos do reino, a boa semente, nesta era. Não tem como, irmãos, separar ainda. Somente quando Jesus voltar, Ele poderá fazer isso. Então esta parábola, ela não trata especificamente do caráter misto da igreja, mas ela trata do fato de que os justos e pecadores coexistem no mundo, mesmo diante da presença do reino. Ah, pastor, quer dizer que não tem joio no meio da igreja? Tem joio, irmãos, no meio da igreja? Tem, irmãos. E como? A igreja visível. Quando eu digo a igreja visível, é aquela que nós podemos enxergar. E a igreja invisível é aquela que só Deus conhece. A igreja invisível é a que vai subir com Deus. A igreja visível, nem todos subirão. A igreja visível, infelizmente, apresenta caráter misto, ou seja, existem os crentes falsos e existem os verdadeiros. Embora isso não deveria ser normal. Veja bem, quando nós estudamos sobre o Apocalipse, eu acredito que isso ficou bem fácil de se entender. Quando nós estudamos sobre as 7 igrejas, nós percebemos que no meio daquelas igrejas existia ali um povo herege. Apocalipse 2:9 fala dos falsos judeus, da sinagoga de Satanás, que estava ali na igreja de Esmirna. Apocalipse 2:14 e 15 fala dos seguidores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que estavam ali no meio da igreja de Pérgamo. A igreja fala da falsa profetisa Jezabel, que estava ali no meio da igreja de Tiatira. Queridos, esta parábola também não está proibindo a doutrina na igreja. Porque alguns usam essa parábola para dizer, olha, não pode arrancar, não pode tirar da igreja não pode excluir não. Só Jesus. Não é isso, irmãos. Vamos entender a parábola? Perceba que apesar de existir o joio no meio da igreja, tal situação não é normal. Segundo a parábola, o campo é o quê? O mundo ou a igreja?
o mundo, irmãos. O campo é o mundo. Se o campo é o mundo e não a igreja, e o joio está atrapalhando o trabalho da igreja, ele pode ser arrancado da igreja. Veja aqui em Apocalipse o que foi que Jesus fez. Jesus repreendeu os anjos, os pastores da igreja, que estavam permitindo os hereges atuando no meio da igreja. Existia joio no próprio ministério de Jesus. Judas. No entanto, irmãos, apesar do joio existir no meio da igreja, nós não podemos tolerar. Veja o que Jesus ensina em Mateus capítulo 18 sobre a disciplina na igreja. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve-o ainda com você, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em outras palavras, considere como forasteiro da igreja. Ou seja, irmãos, a disciplina precisa existir na igreja para colocar as coisas em ordens. A separação que Jesus fala aqui, nessa parábola, se trata da destruição completa do mal, onde Jesus vai definir o destino de cada grupo, joio e trigo, e ela vai acontecer na consumação dos séculos. Neste caso, essa separação cabe apenas ao Senhor, porque somente Ele tem os critérios perfeitos para definir quem é joio e quem é trigo. Irmãos, à luz do ensino de Jesus, qualquer ideia de passividade diante do mal, ou qualquer afirmação de que a igreja não precisa ser uma comunidade pura, é bizarra. De que a igreja precisa tolerar joio, é bizarra. Portanto, queridos, nós aprendemos que os 4 tipos de terrenos representam as diferentes respostas à mensagem de Deus. O lavrador tem boas intenções, a semente é boa, mas infelizmente nem todas vão germinar e dar frutos. Nem todos os solos estão preparados para receber a semente. Mas como semeadores não devemos desanimar, quando muitas vezes não vemos os frutos concretos daquilo, do trabalho que fazemos ou das sementes que nós lançamos. O nosso trabalho é semear e o trabalho do Espírito Santo é convencer. Se você tem permanecido e procurado produzir frutos, então você está demonstrando ser a boa terra. A presença do mal não é evidência de que o reino não esteja em operação. Apesar deste mundo estar indo por um caminho mau, não quer dizer que o reino de Deus não esteja prevalecendo, não quer dizer que o reino de Deus não esteja trabalhando. A parábola do joio nos mostra que assim como o bem crescerá, crescerá também o mal. Infelizmente. Da mesma forma que o Senhor está levantando uma igreja
avivada, da mesma forma que o Senhor está levantando uma igreja santificada e comprometida com Ele, da mesma forma, no mundo estão se levantando pessoas cada vez mais cruéis. Porque assim como cresce o trigo, crescerá o joio. Mas somente o trigo tem frutos e somente o trigo vai prevalecer. O trigo vai para o celeiro do Senhor, mas o joio vai para a fornalha. O trigo vai brilhar porque vai resplandecer o brilho do sol da justiça. O joio vai brilhar porque estará queimando no fogo ardente. Que sejamos, queridos, a boa terra, a boa semente ou o trigo, e continuemos a frutificar na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.